Pode me chamar de Seu Clemente, ou só Clemente mesmo se você for desses modernos que acham que idade é detalhe. Eu já tô com 85 anos, mas minha memória é mais afiada que faca de açougueiro. Moro aqui em Passa Quatro, Minas Gerais, num canto sossegado onde o vento ainda conversa com a gente e o povo finge que reza, mas sabe de tudo que acontece na rua. A vida me amarrou, me jogou no chão, cuspiu na minha cara e depois ainda me chamou de ingrato. Mas estou aqui, inteiro ou quase. E hoje eu vou abrir a boca para contar o que nunca contei por inteiro. Porque tem coisa que, se a gente engole por tempo demais, vira pedra na garganta. Minha mãe achava que fé resolvia tudo. Fé e promessa. Fez promessa até para santo que nem tem estátua na igreja. Meu pai morreu cedo. Não de doença, mas de desgosto mesmo. Bebia para esquecer que tinha 7 filhos e nenhum tostrão. Quando ele se foi, minha mãe virou lavadeira de dia e rezadeira de noite. E no meio disso tudo, eu, o quarto da fila, quieto que nem rato, observando o mundo e tentando entender por que nasci justamente na casa que Deus parecia ter esquecido. Foi numa dessas noites, depois de uma missa de 7º dia de uma vizinha, que a minha vida desandou de vez. Um padre lá da paróquia da cidade vizinha disse que estavam abrindo vagas no seminário para meninos com vocação. Falou bonito. Disse que era um lugar de disciplina, de fé, de oportunidade. Que menino que entrava lá virava homem de Deus. E minha mãe, coitada, caiu feito jaca madura. Disse que era meu destino, que eu ia ser padre e tirar nossa família do buraco pela oração. Na semana seguinte, lá estava eu com uma trouxa de roupa e um terço no pescoço, dentro de um caminhão que levava galinha, saco de farinha e um monte de menino igual a mim. Tudo com cara de medo e cheiro de sabão barato. O seminário ficava no alto de um morro, daqueles que parecem querer empurrar a gente de volta para baixo. Quando cheguei, a primeira coisa que senti foi o silêncio. Mas não era um silêncio bom, era um silêncio pesado, espremido, daqueles que fazem o ouvido doer. Os padres estavam todos enfileirados, como se fossem fiscais de feira. E lá no meio, o reitor. Chamavam ele de Padre Honorato, um homem alto, magro, olho fundo. Mas o que me gelou foi o sorriso. Era um sorriso educado demais para quem cuida de criança. Um sorriso que dizia, eu sou Deus aqui, sem precisar levantar a voz. Ele passou a mão na minha cabeça e disse, este menino tem um espírito limpo. Eu queria sair correndo na hora. A gente foi levado para o alojamento, cama de madeira com colchão fino que mais parecia pano de chão dobrado. Cada menino com um armário sem chave, um balde de alumínio e um número. Eu era o 17, nem nome eu tinha mais, só número. As regras, rezar 5 vezes ao dia, acordar antes do sol, silêncio absoluto depois da última Ave Maria e obediência cega. Aqui quem fala demais escuta o próprio pecado, diziam. No segundo dia, tivemos o que chamavam de teste de vocação. Achei que fosse coisa de rezar mais alto ou decorar salmo, mas não. Levaram a gente um por um até uma sala onde só o reitor ficava. Eu entrei tremendo. Ele me mandou sentar. Pegou uma Bíblia e abriu numa página aleatória. Mandou eu ler. Depois perguntou o que eu entendia daquilo. Respondi que não sabia. Ele sorriu. Disse que era sinal de humildade. Aí veio a parte esquisita. Mandou eu ficar de joelho e fechar os olhos. Disse que ia sentir a minha alma. Colocou a mão na minha cabeça, depois no ombro, depois nas costas. A mão pesava, descia devagar. O toque não era de bênção. Era como se ele quisesse marcar território. Disse que eu tinha um corpo puro, digno de servir. Aquilo me embrulhou o estômago. Fiquei duro igual poste. Queria sair correndo, mas o corpo não obedecia. Ele me mandou levantar. Olhou nos meus olhos e disse, você vai longe, Clemente, mas precisa aprender a calar a voz do mundo. Não entendi nada. Ou entendi mais do que queria. Saí da sala com a perna bamba. Quando passei pelo corredor, vi o menino número 12 saindo da mesma sala com o rosto molhado e o olhar perdido. Ali, eu percebi que aquele lugar não era de Deus. Deus, se tivesse ali, já tinha ido embora faz tempo. E foi só o começo.
Se você acha que seminário era lugar de reza e paz, meu filho, é porque só viu o lado de fora. A fachada era bonita, com aquela cruz enorme no topo, jardim aparado e cheiro de vela queimando. Mas por dentro era tudo fachada mesmo. Um teatro. E ruim, viu? Mal encenado, com figurantes chorando nos bastidores. Lá dentro, oração era só o intervalo entre um castigo e outro. E a gente rezava, mas não era para Deus, era para ninguém ver, para ninguém chamar nosso número. Todo dia começava do mesmo jeito. Sino tocando antes do sol levantar, água fria na bacia, fila para o banheiro onde o sabão era um só para 20. Depois vinha a oração, o café, se é que aquilo podia ser chamado de café, e o sermão. Padre Honorato dizia que a rotina era o caminho da santidade, que menino que obedecia crescia reto. Agora, desobedecer, aí o céu fechava. O medo era o primeiro alimento do dia, e também o último. O reitor gostava de repetir uma frase que até hoje me embrulha o estômago. A dor purifica e o silêncio salva. Bonito, né? Só faltava avisar isso para o menino que apanhava até perder os sentidos por ter cochilado durante o terço. E não era tapa não, era vara de marmelo, de bambu, de qualquer galho que ele encontrasse. Chamavam de disciplina corretiva. Eu chamo de covardia vestida de fé. No começo eu tentava entender. Achava que talvez fosse só jeito bruto mesmo, que o povo ali era rígido demais, mas que no fundo era tudo pro bem da gente. Besteira. Ali não tinha bem, tinha dominação, e quem não se curvava era dobrado à força. A manipulação vinha de mansinho. O padre reitor falava com a voz doce, calma, como se estivesse contando história de anjo. Dizia que eu era diferente, que meus olhos carregavam uma luz rara. Me dava atenção, sorria de um jeito que não sorria para nenhum outro menino. No começo, confesso, aquilo me dava orgulho. Vai ver, eu era mesmo especial, né? Até que percebi que aquele sorriso sempre vinha com a mão pesada no ombro, o toque prolongado na nuca, o abraço que durava mais do que qualquer abraço de igreja. Ele me chamava com frequência para conversar, dizia que era para avaliar meu progresso. Mandava eu repetir as orações, decorar trechos da Bíblia. E sempre, sempre dizia: "Você tem vocação verdadeira, Deus me mostrou." Era um teatrinho que ele fazia questão de ensaiar comigo sozinho. E cada vez que eu saía daquela sala, sentia que tinha deixado um pedaço de mim para trás. Foi numa dessas noites que tudo piorou. Era sexta-feira, o céu estava carregado, parecia que ia desabar. A gente tinha jantado, uma sopa rala que mais parecia água com cheiro de batata, e rezado o rosário. Eu já estava indo para o dormitório quando um dos padres auxiliares me chamou. Disse que o reitor queria me ver, tarde da noite, com todo mundo já em silêncio. Meus pés pesaram. Entrei na sala dele com a barriga revirando. Ele estava sentado, luz fraca, um cheiro estranho no ar. Incenso, talvez, ou coisa pior. Mandou eu fechar a porta. Fiquei parado. Vamos, Clemente, aqui você pode confiar. Deus nos observa, mas ele entende os caminhos da formação. Sentou do meu lado, passou a mão no meu ombro e disse que precisava de mim para algo especial, que a minha fé era madura demais para o resto dos meninos. Mandou eu me ajoelhar. Disse que ia me guiar em uma oração de entrega. Feche os olhos, abra a alma e deixe Deus falar através de mim. E ali, naquele quarto abafado, com a respiração dele nas minhas costas, eu entendi tudo. Entendi o que significava vocação naquele lugar. Não era sobre ser padre, era sobre servir, mas não a Deus. Servir aos desejos de um homem que se escondia atrás de batina. Ele me fez rezar, sussurrava no meu ouvido coisas que não vinham da Bíblia. E a mão, meu filho, a mão dele, não era mais de pastor, era de predador. Eu fiquei imóvel, travei. Fingir que não estava ali foi a única saída. Porque se eu chorasse, ele ia dizer que eu era fraco. E ali, fraqueza era punição. Quando acabou, me mandou levantar e disse com a maior naturalidade: "Você é um instrumento divino, Clemente, não esqueça disso." Sorriu, me deu um pedaço de pão seco e mandou eu voltar para o dormitório. Eu voltei, com as pernas duras, os olhos secos e a alma escorrendo pelos poros. Deitei sem dizer nada,
nem pro número 14 que dividia a cama do lado, nem para ninguém. Fiquei olhando pro teto, tentando entender onde é que Deus tinha se metido naquela hora. Porque se ele estava lá, ele ficou calado demais. E naquela noite, eu prometi para mim mesmo, ninguém nunca vai saber disso. Porque se soubessem, iam dizer que eu inventei, que eu sonhei. E no fundo, parte de mim queria acreditar nisso também. Depois daquela primeira noite, eu entendi que o seminário não era lugar de formar padre, era lugar de deformar menino. E deformava mesmo, viu? Por dentro, por fora, por onde ninguém via. O povo lá de fora achava que a gente passava os dias rezando, estudando, aprendendo latim e cantando aleluia. Se soubessem, o que a gente fazia mesmo era trabalhar como burro de carga. Acordava com o sino às 5 da manhã. Aquele som já me dava enjoo. Antes de qualquer coisa, ajoelhar e rezar. Depois, fila pro pátio. Os menores com enxada, os maiores com pá. Todo mundo com cara de sono, de medo e de fome. Porque o de jejum, que nome bonito, né? Era um pedaço de pão duro com chá ralo. Às vezes nem isso. Mandavam a gente pra horta, pro galinheiro, pra roça de milho. Plantava, carpia, carregava saco de esterco nas costas. E não podia reclamar não. Reclamou era vara. Vara no lombo, vara nas pernas, vara na mão. Disciplina de Deus eles chamavam. Deus devia estar de olho fechado para permitir um trem daqueles. Os menores, como eu, ainda tinham que limpar o refeitório, esfregar chão de corredor com escova de dente, lavar banheiro com água fria no balde. A água vinha direto do poço, gelada igual o coração de quem mandava. E se molhasse o hábito sem querer, apanhava. Você precisa aprender a ter zelo pelas coisas sagradas, diziam. Aquelas batinas fedorentas eram mais sagradas que a gente. Dormia-se no chão. Isso mesmo. Os que não agradavam, e eu no começo era um desses, ficavam de castigo dormindo sem colchão, só um cobertor fino sobre o cimento frio. E se achava que dava para chorar baixinho, vinha outro castigo. Ficar de joelho na capela, rezando 50 ave-marias de uma vez, com fome. Porque comida lá era prêmio, não direito. O almoço era sempre a mesma gororoba. Arroz sem sal, feijão mal cozido e uma colher de farinha. Carne, só se algum padre importante ia visitar. A gente era chamado de servos de Deus. Um jeito bonito de esconder que era tudo menino escravizado. Tinha dia que minha barriga roncava tanto que eu achava que ia desmaiar. Mas aprendi a engolir o estômago junto com o orgulho. Tinha um sistema de vigilância que dava arrepio. Um menino mais velho, que eles chamavam de monitor de fé, ficava de olho na gente o dia inteiro. Tudo anotado num caderninho. Quem bocejou na reza, quem derramou comida, quem falou sem pedir bênção antes. E cada anotação virava castigo. A vara era feita de cipó de goiabeira. E não era uma varada só não, era série de 3, 5, 7, número ímpar, para não deixar o demônio fazer morada nos pares. Eu levei tanta surra que teve um dia que achei que ia morrer, de verdade. Fiquei com marca roxa por 3 semanas. Andava curvado, com a batina raspando na ferida. Mas nunca mais reclamei. Aprendi o jogo. Fingia que estava tudo bem, sorria para padre, baixei a cabeça, obedeci até às ordens absurdas. Virei o Clemente que aguenta, o menino forte, o que serve de exemplo, o que não chora mesmo com o sangue escorrendo por dentro. Eles adoravam isso. Esse tem vocação, diziam, esse vai longe. E eu pensava, se isso é ir longe, prefiro ficar preso em casa com fome mesmo. Mas não dizia, engolia tudo. Vontade, dor, raiva, até fome eu engolia. Aprendi a mastigar devagar o pouco que davam, para fingir que durava mais. Tinha noite que um de nós sumia. Diziam que tinha sido transferido. Mas ninguém nunca via para onde, nem carta vinha. E quando perguntava, bem, era mais vara. Ou castigo de silêncio, que era pior. Você ficava um dia inteiro sem poder falar com ninguém, nem dar bom dia, nem pedir mais água. Virava sombra. E mesmo assim, eu não fugi, porque dentro da minha cabeça de menino ainda tinha uma pontinha de esperança, um fiapinho. Quem sabe, se eu aguentar mais um pouco, tudo melhora. Mas não melhorava, só mudava de cor. A dor era igual, só trocava de roupa.
E foi assim que aos 10 anos eu já era um velho por dentro. Já não chorava, já não tremia, só obedecia e esperava o próximo tapa, a próxima ordem, o próximo castigo. E ainda tinha que agradecer. Obrigado, padre, por me corrigir. Olha que absurdo! A gente tinha que agradecer pela surra, porque era para salvar a alma. Mas eu sei, você está se perguntando, e ninguém fazia nada? Não, ninguém. Os padres eram autoridade máxima. Os pais que nos deixavam ali achavam que estávamos virando santos. E a cidade toda achava que o seminário era um paraíso de disciplina e moral. Se soubessem que por trás dos muros só tinha menino desnutrido, ajoelhado em pedra, tremendo de medo de errar uma sílaba da oração, a cada semana eu enterrava um pedaço do Clemente que entrou ali. Aquele que ainda acreditava em rezar para se salvar. Fui virando pedra. Uma pedra que fingia ter fé, mas que só queria fugir. Um dia, qualquer dia. A primeira coisa que a gente aprendia no seminário não era o catecismo, nem o nome dos santos. Era o medo. Medo com letra grande, cravado na testa da gente igual ferro em boi. Eles chamavam de doutrina, mas era chantagem pura. Daquelas que só funciona quando quem manda veste roupa de santidade. E eles sabiam usar isso muito bem. Todo sermão começava com a mesma ladainha. O inferno é real. O fogo consome os rebeldes. A alma que não obedece apodrece. Bonito, né? Se escutasse sem saber o contexto, parecia só exagero de padre antigo. Mas ali dentro, essa frase era lei. Era ameaça. Era sentença. Tinha um quadro na capela. Um demônio pintado, grande, com chifre, rabo e uma boca aberta cheia de fogo. Toda vez que o menino errava, faziam ele ajoelhar diante daquele quadro. Ajoelhar e repetir, que eu não me torne alimento do inferno. Era tortura psicológica com cara de oração. E quando a criança chorava, diziam que era o pecado saindo pelos olhos. Ninguém falava em amor divino, só em castigo eterno. Deus não perdoa quem ousa se rebelar contra seus escolhidos, o reitor gritava. E adivinha quem eram os escolhidos? Eles mesmos, os padres. Eles mandavam mais que os pais, mais que o prefeito, mais que o mundo inteiro, porque homem de Deus não deve ser questionado. E as famílias? Ah, elas eram mantidas bem longe, longe fisicamente, longe emocionalmente. As cartas que a gente escrevia passavam por uma revisão. Toda a carta era lida por um padre antes de ser enviada. Se tinha alguma reclamação, eles rasgavam. Diziam que a gente estava confuso e que não era bom perturbar a fé das mães. Tinha menino que escrevia pedindo socorro e nunca recebia resposta. A verdade é que nem carta saía. As visitas eram raras, só com agendamento, só em datas religiosas, só quando eles achavam conveniente. E mesmo assim, a gente era ensaiado antes. Não diga que está com fome, não fale dos castigos. Se perguntarem se está tudo bem, diga que sim. A gente era obrigado a mentir e sorrir. Quem errava no teatro levava castigo depois que o visitante ia embora. Lembro de um dia, minha mãe conseguiu vir. Primeira vez em mais de ano. Eu estava todo sujo, com marca na perna que ainda ardia, mas tive que sorrir. Ela me abraçou e disse que eu estava magro. Eu disse que era o jejum espiritual, mentira ensinada. Ela perguntou se eu queria voltar para casa. Eu tremi. Disse que não, que queria ser padre, mentira empurrada. Na hora de ir embora, ela me deu um terço novo e disse que estava rezando por mim todo dia. Eu quase chorei, mas engoli, porque lágrima ali era sinal de fraqueza, e fraqueza era pecado. Foi depois disso que eu tentei fugir do jeito que dava. Escrever era a única arma que eu tinha. Peguei um pedaço de papel da biblioteca. Escrevi escondido com carvão. Uma carta curta, direta. Mãe, me tira daqui. Aqui não é de Deus. Eu não aguento mais. Dobrei e escondi dentro da sola do sapato. Planejei entregar quando o carteiro viesse. Porque uma vez por semana, um funcionário dos Correios aparecia, escoltado por um padre, claro. Esperei o dia. Chegou. Fiquei ali, fingindo que varria o corredor, com a carta pronta para cair discretamente no bolso do carteiro. Mas não deu tempo.
Um padre auxiliar, o tal do irmão Lúcio, me puxou pelo braço. Disse que eu estava andando estranho, mandou eu tirar o sapato. Eu tentei inventar, disse que estava apertado, que tinha pedra, mas ele achou o papel. Leu, silêncio. Depois, um sorriso tão frio que até hoje eu lembro. Então, você quer sair? Quer abandonar sua missão divina? Eu não respondi, nem precisei. A resposta veio em forma de castigo. 7 varadas nas costas, 3 dias sem comida e mais uma semana trancado sem poder falar com ninguém. Depois disso, ninguém mais me chamou de rebelde, porque eu aprendi a calar, aprendi a apagar qualquer vontade. A carta não saiu, mas o medo ficou, e ele virou meu companheiro, como uma sombra. Dormia comigo, acordava comigo, comia comigo, se é que a gente comia mesmo. E foi ali que eu percebi, eu não estava só preso no seminário, estava preso dentro de mim mesmo. Se ainda está comigo, meu filho, respira fundo, porque agora o bicho pega. Lá dentro, a gente não era amigo, era sobrevivente. Cada um fechado no seu canto, cuidando do próprio medo como quem cuida de ferida aberta. Mas com o tempo, mesmo sem querer, a gente ia se notando. Não dava para viver lado a lado naquelas condições e não enxergar a dor estampada no corpo do outro. Tinha o Joselito, baixinho, espertinho, desses que tenta fazer graça até com lágrima no olho. Era de Pernambuco, chegou um mês depois de mim. O tipo que sorria com raiva, sabe? Fazia piada dos padres, imitava o jeito do reitor andar, falava que um dia ia fugir e abrir uma padaria só para não ouvir mais amém. Era o que mais levava bronca, porque não aceitava calado, questionava tudo. Por que a gente reza tanto se Deus nunca responde? Por que padre pode bater e a gente não? Eu gostava dele, porque era o único que ainda tinha coragem de ser menino. Depois veio o Paulo, um ano mais novo que eu, miudinho, branco feito folha de caderno. Chegou com a roupa rasgada e o olhar vazio. Nunca soube direito de onde ele vinha. Ninguém sabia. O Paulo não falava quase nada, só respondia com sim ou não. Quando levava bronca, não chorava. Quando apanhava, não reagia. Parecia que ele já tinha sido apagado por dentro antes mesmo de chegar ali. Um dia, vi ele se encolher quando o padre colocou a mão no ombro dele. Não era susto, era trauma. E tinha o Tonho, o mais novo do grupo. Tinha só 8 anos. Odiava ficar sozinho e vivia agarrado no terço como se fosse escudo. Repetia tudo que os padres falavam. Tudo. Era como um gravador. O pecado mora na desobediência. A alma que foge da regra arde no fogo. Tinha hora que dava pena, outra hora raiva. Mas depois entendi. Era o jeito dele se proteger. Se você vira parte da máquina, talvez a máquina não te destrua. Tonho virou o mascote dos padres. Ganhava restos de pão, era poupado de alguns castigos. Mas os olhos dele, aqueles olhos de menino velho, sem brilho, diziam tudo. A gente se encontrava escondido nos fundos do seminário, um pedaço de chão perto do poço, onde ninguém ia. Joselito planejava a fuga, Paulo ouvia calado e Tonho só rezava. Eu ficava quieto, mas ouvia tudo. Um dia Joselito disse, vou sumir daqui, nem que eu morra. Rimos, meio por nervoso, meio porque parecia impossível. Na semana seguinte, ele não apareceu no refeitório, nem na fila da reza, nem na horta. Sumiu. Perguntamos para os padres. Disseram que Deus levou. Só isso. Deus levou. E pronto. Como se Deus fosse carteiro que passa, recolhe menino e ninguém pode perguntar onde foi parar. Nunca mais vimos Joselito. Nenhuma explicação, nenhuma carta, nada. Paulo ficou ainda mais calado depois disso. Tonho chorou por 3 dias, escondido no galinheiro. E eu? Eu percebi que qualquer um podia desaparecer ali, e o mundo nem piscava. Foi depois disso que conheci a tal Sala dos Castigos. Não tinha nome oficial. Era um quartinho trancado perto do depósito. Sem janela, sem luz, sem nada. Só um chão duro e um balde no canto. Quando algum menino fazia algo muito grave, tipo tentar fugir, falar palavrão ou escrever carta escondida, era jogado ali, dias, sozinho, sem comida, sem voz, sem mundo. Eu fui uma vez, depois daquela minha tentativa de mandar bilhete para minha mãe. 3 dias lá dentro. Não sei como não enlouqueci.
O escuro engole a gente, a fome morde, o silêncio vira grito. Você começa a pensar que talvez esteja mesmo no inferno, que nunca mais vai sair dali. E quando sai, sai outro, mais calado, mais frio, mais obediente. O Paulo foi 2 vezes. Na segunda, voltou com a perna machucada. Disse que caiu. Eu sabia que não caiu nada. Tonho nunca foi. Nunca precisou. Ele se curvava antes da ordem. Aprendeu a obedecer antes mesmo de entender por quê. E aí, meu filho, a ficha caiu. Nenhum de nós estava ali para virar padre. Estava ali para ser usado, para encher ego de padre, para virar boneco de manipulação. Cada menino ali tinha um papel para o conforto de algum adulto. O Joselito era o rebelde, o que testava os limites. Foi apagado. O Paulo era o quebrado, o que aceitava qualquer coisa. Era mantido. O Tonho era o cordeirinho, perfeito para enfeitar a farsa. Era premiado. E eu era o que resistia calado, o que engolia tudo sem explodir, útil até certo ponto. Ali entendi que o seminário não era só prisão, era um teatro de controle. Os padres não queriam formar homens de Deus, queriam servos moldáveis, que não pensassem, não falassem, não lembrassem, que obedecessem até a própria destruição. E o pior, eles conseguiam. Era uma terça, daquelas noites abafadas que a gente suava sem fazer esforço. Eu tinha passado o dia inteiro arrancando o mato da plantação de feijão. A mão cheia de bolha, a unha preta de terra, a barriga cantando o hino da fome em dó menor. Quando escureceu e finalmente nos mandaram para o dormitório, eu só queria deitar no canto e fingir que o mundo lá fora existia. Mas nem isso me deram. O irmão Lúcio veio me chamar. O reitor quer te ver. E disse com aquela cara de quem sabia o motivo, mas preferia fingir que era só mais uma conversa de fé. Fui, porque ali a gente não tinha escolha. O caminho até a sala dele parecia mais longo naquela noite. Cada passo pesava. O corredor escuro, o som dos meus pés ecoando no assoalho, o cheiro de vela misturado com mofo, tudo me dizia, volta. Mas minha perna andava sozinha. A porta estava entreaberta. Ele me mandou entrar sem olhar para mim. Estava de pé, perto da janela, com um cálice na mão. Sorria como quem tinha acabado de ganhar um presente. Clemente, disse, sem pressa. Chegou a hora do seu refinamento. Eu não sabia o que era refinamento, mas sabia que vinha coisa errada. Ele mandou eu fechar a porta. Trancou. A chave fez um clique que ainda hoje ecoa na minha cabeça quando ouço barulho de metal. Hoje vamos fazer um exercício de humildade, disse ele tirando o anel de prata do dedo e colocando sobre a mesa. Você já é um dos meus preferidos, mas agora precisa se despir do orgulho, precisa entregar o corpo junto da alma. Fiquei parado, sem saber o que fazer com as mãos, com a roupa, com o medo. Ele se aproximou, devagar, como se estivesse numa procissão. Colocou a mão no meu ombro e com a voz mansa, quase sussurrando. Tire a batina, isso é parte da preparação espiritual. Engoli seco, as mãos tremiam. Vai, ele insistiu, agora com os olhos cravados nos meus. Você quer agradar a Deus, não quer? Deus testa os escolhidos. Você é um deles. Eu tirei, não por fé, nem por obediência. Tirei porque ali o não era punido com mais dor que o sim. Porque a gente aprendia que quanto mais calado, mais fácil de sair vivo. O que veio depois não tem palavra que preste para descrever. Ele me mandou ajoelhar. Disse que eu precisava rezar com os olhos fechados, que só assim o Espírito se manifestava. Não pense, Clemente, sinta, confie em mim. O Senhor age através de mim. A sala estava escura, a vela tremia. Eu ali, ajoelhado, com a pele ardendo e a alma gritando. E ele fazendo o que nenhum homem devia fazer com um menino. Com a calma de quem acredita que está fazendo o bem, sussurrava palavras doces enquanto a minha fé escorria para o chão. Não chorei, travei, me escondi dentro da própria cabeça. Comecei a contar mentalmente os pedaços do Pai Nosso, depois os salmos, depois as pedras do chão. Qualquer coisa para sair dali sem sair de mim mesmo. Quando ele terminou, ajeitou a batina, me entregou um pedaço de pão seco e disse com um sorriso: Você foi fiel, Deus está orgulhoso. Levantei devagar. Vesti a batina como quem veste um luto. Não falei nada, não olhei para ele.
Abri a porta com a mão gelada e saí. No corredor, a luz da lamparina tremia. O silêncio era tão espesso que eu achei que o mundo tinha parado. Ninguém me viu, ou fingiram que não viram. Voltei pro dormitório com os pés arrastando. Deitei no chão, me encolhi. E naquela noite não dormi, nem na seguinte, nem na outra, porque dormir virou perigo, sonhar virou armadilha. Toda vez que fechava o olho, ele estava lá, com aquela voz doce e as mãos de pedra. Fiquei dias sem comer, perdi a fome, a vontade, a fé. Eu não entendia mais o que era certo, o que era pecado, o que era castigo. Só sabia que Deus, se existisse, estava bem longe daquele seminário. Ou pior, talvez estivesse calado lá dentro, assistindo tudo. Depois daquela noite, virei sombra. O Clemente que ainda sonhava, morreu. Nasceu outro, um que não chorava, não perguntava, não respondia, só obedecia. Porque ali o silêncio era a única forma de sobrevivência. Eu não sei explicar o momento exato em que minha voz sumiu. Não foi grito, não foi choro. Foi como se alguém, lá dentro de mim, tivesse puxado o fio que ligava minha língua à alma e cortado com faca cega. Depois daquela noite com o reitor, a boca simplesmente se fechou e não abriu mais. No começo ninguém percebeu, porque eu já era calado. Sempre fui mais de escutar do que falar. Mas 3 dias sem emitir um som começaram a chamar a atenção. Um dos padres tentou me fazer ler a Bíblia em voz alta na capela. Fiquei parado, boca trancada, o olhar seco. Leia, Clemente, em nome do Pai. Nada. Ele gritou, me empurrou, e eu ali, mudo. O diabo calou sua boca, é isso? E aí começou a ladainha. Disseram que era possessão, que o silêncio era sinal do capeta, que algum espírito impuro tinha tomado conta de mim naquela noite e me deixado mudo. Esse menino não reza mais, não canta, não fala, tem algo errado. Teve até exorcismo, sim, exorcismo. Reuniram 4 padres, jogaram água em cima de mim, fizeram orações, um deles me deu um tapa na cara. Juro por Deus, um tapa, seco, ardido, para ver se o espírito acorda e vai embora. Mas não era espírito não, era trauma. Era a dor calada que já não cabia mais por dentro e resolveu fechar a porta por fora. Eu tava ali sim, eu via tudo, sentia tudo. Só não respondia, porque qualquer som que saísse da minha boca podia me levar de volta para aquela sala, e eu preferia morrer. Comecei a emagrecer, mais ainda. O rosto virou caveira, os olhos afundaram. A comida, que já era pouca, começou a não descer. Tinha nojo de tudo. O cheiro da sopa rala me dava enjoo. O pão seco me travava a garganta. Um padre disse que eu estava me castigando. Outro falou que era prova de santidade. Teve um que disse, esse menino vai virar mártir sem nem saber rezar em voz alta. Começaram as feridas, primeiro nas mãos, depois nos pés. Úlceras, rachaduras, cascas que não cicatrizavam. Coçava, ardia, sangrava. Um enfermeiro da cidade veio uma vez, olhou e disse que era coisa de nervoso. Que o menino estava comendo por dentro a própria carne. Poético até, mas era isso mesmo. Meu corpo virou reflexo da alma. Os padres começaram a me evitar. Só me viam como encosto, um caso perdido, um menino que o inferno já reclamou. Me deixaram largado, sem remédio, sem conversa. Só me jogavam pano velho e mandavam oferecer a dor a Deus. E foi aí que achei a navalha. Tava varrendo o banheiro dos padres, como sempre, e no canto do armário, entre toalhas sujas, vi a lâmina. Usada, gasta, mas ainda afiada. Peguei, escondi dentro da manga da batina. Fiquei com aquilo o dia inteiro queimando no braço, pesando, chamando, e quando anoiteceu, levei comigo. Naquela noite, fingi dormir, esperei todo mundo apagar. Puxei o cobertor por cima da cabeça e fiquei ali, respirando devagar. E cortei, devagar, sem coragem de fundo, só o suficiente para ver o sangue sair. Era como se eu tivesse que provar para mim mesmo que ainda sentia algo, porque por dentro já estava tudo morto. Na noite seguinte, fiz de novo. Um risco pequeno, mais fundo. O pano manchou, escondi. Segui o ritual por dias, sempre em silêncio, sempre escondido.
E cada vez que vi o sangue, me sentia real, como se aquilo fosse a única coisa ainda minha. A dor era minha, o sangue era meu. Era a única coisa que ninguém tinha tomado de mim ainda. Até que um dia escorreguei, cortei mais fundo, muito mais, sangrou demais. E eu ali, olhando aquilo escorrer, senti paz. Pela primeira vez em meses, senti uma paz esquisita. Talvez agora acabe, pensei. Talvez eu não acorde amanhã. Mas acordei. No outro dia, febre, tontura, o pano grudado na ferida. Um dos meninos viu, não disse nada, só olhou. Abaixou a cabeça, continuou comendo. Talvez porque sabia, talvez porque sentia o mesmo. A ferida inflamou, inchou, começou a doer de verdade. Me deram vinagre, pano sujo, mandaram rezar. Um padre falou que era castigo por esconder pecado. E eu continuei calado, porque ali o silêncio era a única coisa que ainda me protegia, a única fuga possível, a única trincheira num campo onde até Deus parecia ter desertado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Tinha uma hora que nem o silêncio servia mais de armadura, porque mesmo calado eu ardia. Não dava mais para engolir o que me faziam sem sentir o estômago revirando em ódio. Era como se meu corpo inteiro tivesse começado a gritar por dentro, mesmo sem som. E foi aí que eu comecei minha rebelião, baixa, escondida, de dentro para fora. Eu fingia. Fingir virou arma, fingir que rezava, fingir que escutava, fingir que aceitava. Passava os olhos pelo terço sem contar conta nenhuma. Balbuciava palavras desconexas com os olhos fechados, só para ninguém me arrastar para outro castigo. Os padres achavam que eu estava voltando à normalidade, que o espírito maligno estava se afastando. Mal sabiam que eu estava acordando. A fé deles me enojava. Cada amém que saía da boca deles me dava vontade de cuspir no chão. Porque ali o nome de Deus era usado como algema, era chicote, era mordaça. Aquilo não era fé, era domínio disfarçado de santidade. Foi quando tive a ideia. Roubei um missal. Não um qualquer, um dos preferidos do reitor, aquele de capa de couro, bordado com fio dourado, que ele usava nas missas especiais. Roubei no meio da noite, depois que ele esqueceu sobre o altar. Escondi dentro da roupa suja do galpão, entre panos embolorados e restos de vela. Esperei 2 dias. Na madrugada do terceiro, fui até o depósito de ferramentas. Peguei um fósforo velho que um dos trabalhadores havia deixado escondido atrás da estante. Voltei ao galpão. Me tranquei. E ali, sozinho, com o coração batendo no pescoço, acendi. Foi rápido. O couro pegou devagar, mas o papel gritou. Um cheiro de pecado invadiu o cômodo. A fumaça subiu como prece invertida. E eu, ali, parado, vendo aquele símbolo dele se transformar em cinza, senti uma coisa que fazia tempo que não sentia: controle. Por um minuto, fui eu quem queimou algo deles. Por um minuto, fui eu quem mandou. Mas claro que nada ali passava despercebido. A fumaça chamou a atenção. O irmão Lúcio encontrou o rastro. E antes que eu pudesse esconder as cinzas, ele já estava me puxando pelo braço, me arrastando pelo pátio como se eu fosse bicho. "O que você fez, moleque?" ele berrava. "O que você pensa que é?" Não respondi, nem podia. A boca ainda era muro. Fui levado à sala do reitor. Ele olhou as cinzas nas minhas mãos. O cheiro ainda impregnava a batina. E então o castigo veio. Não com palavras, não com sermão. Veio do jeito que só eles sabiam aplicar. Fui levado para o porão. Não era sala de castigo, era porão mesmo. Um buraco de cimento embaixo do antigo refeitório. Cheirava a rato, mofo e madeira podre. Lá dentro, só uma tábua no chão e uma porta de ferro. Trancaram. Sem vela, sem água, sem comida, nada. A primeira noite foi frio e fome. A segunda, dor nas costas e febre. Na terceira, comecei a delirar. Via vultos, ouvia passos. Uma vela que se acendia sozinha. Uma sombra que caminhava pela parede mesmo sem luz. Os olhos ardiam, a garganta raspava. Mordi o próprio braço para não gritar. Tentei beber o próprio suor. A língua secava, os dentes rangiam.
No quarto dia, vi minha mãe. Ela apareceu ali, na beira da parede, como se fosse sonho ou delírio. A mesma roupa de quando veio me visitar, o mesmo cheiro de alfazema. Ela estendeu a mão. Vamos, meu filho, vem para casa. E eu tentei levantar, mas a perna não obedecia, a cabeça rodava. Só consegui dizer com os olhos, me tira daqui. A imagem dela ficou ali por horas, ou minutos, ou segundos. Não sei. O tempo ali dentro era outro, podia ser eterno ou um piscar. No quinto dia, abri o olho e vi um padre. Não era o reitor, era um novo, de fora, com cara de quem tinha sido avisado que existia um menino rebelde sendo domado. Me olhou com certo nojo, como se eu fosse bicho ferido. Me jogou um pedaço de pão duro e disse: "Você precisa pedir perdão, Deus está te esperando." Engoli o pão seco como quem engole pedra e fechei os olhos de novo, pedindo para minha mãe voltar, nem que fosse só mais um sonho. O seminário era uma máquina, e quem não virava engrenagem virava ferrugem. Eu já era ferrugem há tempo, mas naquela altura nem a ferrugem me sustentava mais. O que me segurava de vez era o resto de raiva que ainda borbulhava por dentro, aquele ódio calado que vira impulso. E foi assim que apareceu ele, o jardineiro. Chamava-se Abílio. Chegou sem muito alarde. Disseram que era parente de um padre do interior, que tinha feito serviço bom para a igreja e agora estava ali emprestando ajuda. Homem simples, pele queimada de sol, mãos grossas de enxada, mas olhar miúdo, esperto. Não era como os outros, não forçava sorriso, nem falava de céu. Falava de terra, de bicho, de dor no joelho. E, principalmente, olhava para mim como quem vê gente, não servo, não aberração, gente. Nos primeiros dias, a troca era só de olhar. Eu varrendo o chão com os pés doendo, ele mexendo na horta, cuidando das galinhas. Até que num fim de tarde, ele largou a enxada, passou por mim e disse baixinho: "Você não fala, mas seu olho grita." Eu travei. Ele não esperou resposta, só continuou: "Quando quiser me contar o que é, arruma um jeito." E foi embora. Aquelas palavras ficaram martelando. Alguém tinha notado. Alguém não acreditava na história do espírito ruim que os padres empurravam em mim. Fiquei noites pensando. E se fosse truque? E se fosse só mais um que fingia bondade para arrancar confissão? Mas alguma coisa no jeito dele me puxava. Ele não me tocava, não tentava me arrancar som, me respeitava no silêncio. E num lugar onde até suspiro era punido, isso era coisa rara. Esperei mais alguns dias. Observei. Vi que ele deixava sempre a sacola encostada atrás da moita de alecrim. Um pano, umas ferramentas, um pedaço de jornal. E aí me veio a ideia. Na manhã seguinte, na lavanderia, encontrei um toco de carvão que usavam para marcar roupa. Peguei um pedaço de pano rasgado do meu saco de dormir, escondi no bolso. Escrevi ali, do jeito que deu. Letra tremida, torta, feia, mas sincera. Me ajude. Tô preso aqui, não posso mais ficar. Me chamo Clemente. Me tirem daqui, pelo amor de tudo. Dobrei pequeno. Coloquei dentro da sacola dele, entre os panos. No dia seguinte, ele passou por mim, parou e disse: "Recebi." Foi só isso, mas foi o bastante. 2 dias depois, ele me deixou uma maçã, junto um papel enrolado. "Amanhã à noite, galinheiro, meia-noite, fica atento, confia." O coração disparou, as mãos suaram. Era a chance, era tudo ou nada. Passei o dia em silêncio, mais que o normal. Nem fingi rezar, nem comi. Só andava em círculos por dentro, com o estômago trancado e o peito querendo explodir. Quando anoiteceu, escondi o pouco que tinha, uma batina, um pedaço de corda, a chave velha que o jardineiro tinha deixado junto do bilhete. Era do cadeado da cerca, disse que dava para sair por ali. Às 11h30, me esgrenrei até a horta. O vento cortava, a lua escondida, o chão úmido. Cheguei no galinheiro arrastando o corpo. Lá, atrás do monte de palha, o buraco. Era pequeno, apertado, tinha sido cavado aos poucos. Dava para ver onde ele tinha mexido na parede, cimento novo, pedra quebrada, o rastro de alguém que conhecia aquele lugar como a palma da mão. Tirei a batina, enrolei no corpo, me ajoelhei e entrei. O buraco arranhava, as pedras rasgavam o braço, um prego enferrujado prendeu minha manga, sangrei, mas continuei. As galinhas cacarejavam de leve, o mundo dormia, e eu rastejava feito verme. No meio do caminho, prendi o joelho. Não passava.
Forcei, travei o fôlego, quase desmaiei. Puxei com força, o rasgo na perna ardeu como fogo, mas a luz do outro lado já brilhava. Quando saí, caí no mato, sujo, ferido, respirando como quem renasce. Seu Abílio estava lá, de longe, me viu, assentiu, me entregou uma sacola. Corre, vai para a rua de trás, seu irmão te espera. Meu irmão! Nem lembrava mais que tinha irmão. Corri, com a perna falhando, com a roupa rasgada, com o corpo doendo, mas corri. Atrás de mim, o seminário dormia, mas lá dentro deixei tudo. Minha infância, minha voz, minha fé e meus fantasmas. A rua tinha cheiro de fritura velha, diesel e desconfiança. O tipo de desconfiança que pesa em cima de quem carrega nos olhos a marca de quem fugiu de um inferno, mas ainda não chegou no céu. Eu andava torto, com as pernas doendo, a batina enrolada num trapo de pano que mal cobria os joelhos. Os pés sangravam nas solas, cortados de pedra e medo. A cidade, que parecia um sonho quando vista da grade do seminário, agora era um bicho que rosna. O irmão Anselmo morava no centro, ou pelo menos era o que eu lembrava da última carta da minha mãe. Letra miúda, cheia de "que Deus te abençoe" e nenhuma menção ao que eu dizia nas entrelinhas. "Mãe, me tira daqui." Andei por becos, virei esquinas, o corpo tremia, uma sede que raspava a garganta. O estômago já não doía, só parecia um buraco seco. Foi quando tentei entrar num armazém pequeno. Tinha luz e gente que talvez me ajudasse. "Só um copo d'água", murmurei, mas saiu tão baixo que parecia sussurro de assombração. O homem atrás do balcão me olhou como quem vê peste. "Sai daqui, seu bandido! Roupa rasgada, cara suja, quer o quê? Roubar?" Antes que eu explicasse, vieram dois atrás. Um me segurou pelo braço, o outro me empurrou. Caí no chão, bati o rosto na quina da porta, o gosto de ferro na boca. "Ladrãozinho desgraçado!" gritou o primeiro. "Aprende a não mexer com trabalhador." Um chute na costela, outro na perna. O mundo girava. Eu só encolhia, com os braços protegendo a cabeça, esperando a dor acabar, ou eu acabar primeiro. "Vai roubar padre agora, safado!" Foi aí que uma voz gritou no meio da rua. "Para! Esse é meu irmão!" Silêncio. Um silêncio que partiu o ar no meio. Anselmo. Cabelo bagunçado, camisa aberta, o rosto branco como farinha. Veio correndo, empurrou os dois, me levantou com força. "Clemente, meu Deus, é você mesmo!" Eu não respondi, só olhei. Tava inteiro, mas por dentro quebrado em pedaços tão pequenos que nem Deus colava mais. "Leva esse menino pra casa, homem", disse um senhor mais velho. "Mas bota ele no banho, tá parecendo bicho do mato." Anselmo me levou até a casa dele. Um sobradinho apertado, cheiro de sabão, panela no fogo. Me deitou num sofá de mola, tirou a roupa suja, lavou meu rosto com pano morno. Cada toque doía mais que tapa, porque era cuidado. E cuidado, depois do que eu vivi, machucava. "Quem fez isso contigo?" ele perguntou baixinho. A boca tentou abrir, a língua pesou. Tentei dizer o reitor. Saiu só um sopro. "Foi lá, né?" ele insistiu. "No seminário?" Balancei a cabeça, devagar, mas firme. Ele chorou sem fazer barulho, igual a mim. Eu sabia que eles ainda faziam isso. Por isso eu fugi também. Mas eu fui covarde, deixei você lá. 2 dias depois, mamãe chegou. Veio de carona numa caminhonete, com o terço na mão e a Bíblia apertada no peito. Quando entrou e me viu deitado, ainda inchado, com gaze nos braços, olho roxo e a boca calada, se ajoelhou. "Meu filho, Jesus me ouviu, você tá vivo." Anselmo tentou contar, aos poucos, com calma. Falou do bilhete, da fuga, das marcas no corpo, da mudez, da tentativa de se apagar. Ela ouviu tudo e ficou muda um tempo. Depois se levantou e disse: "Não, não pode ser. Padre não faz isso. Clemente, você deve estar confundido, meu filho. Aquilo é casa de Deus. Tem disciplina, claro, mas nunca isso. Deve ter sido algum menino lá, algum moleque mais velho. Não inventa coisa feia." Aquilo doeu mais que todo, mais que a surra, mais que o porão, mais que a noite com o reitor. Tentei responder, tentei dizer que não era invenção, que o inferno tinha nome, batina e título de homem santo. Mas a palavra não saía,
só minha respiração ofegante e a garganta engolindo o choro. Ela olhou para mim com pena, a pena errada, a pena de quem acha que o filho pecou, que foi fraco. Você precisa rezar, pedir perdão. Às vezes, a gente se revolta contra a mão de Deus. E foi nesse instante que eu soube. Eu não podia voltar, nunca mais, nem por ela. Quando o corpo começa a crescer, mas a alma fica travada lá nos 9 anos, tudo vira distorção. Eu era um menino num corpo de quase homem. Olhar de velho, gesto desconfiado. Toda vez que alguém perguntava a minha idade, eu hesitava, porque eu tinha 15, mas me sentia com 80. E ao mesmo tempo com 6. Anselmo tentou me ajudar como pôde. Fez matrícula numa escola municipal, comprou caderno usado, lápis pela metade e me levou até a porta de sala com um empurrão de esperança. Eu entrei, sentei no fundo e rezei, mas não para Deus, para ninguém me notar. Durou 5 dias. O primeiro dia foi só ansiedade, o segundo, desconfiança, o terceiro, suor nas mãos e vontade de fugir. No quarto, o professor de religião, sim, tinha aula disso, pediu pra gente abrir a Bíblia. Só de ouvir a palavra, minhas pernas tremiam. No quinto, uma menina me tocou no ombro e eu virei com o braço no ar, pronto para me defender. Ela chorou. Disseram que eu era violento. Me chamaram na coordenação. Explicaram que aquele ambiente não era para mim. Voltei para casa com o boletim vazio e o silêncio mais pesado ainda. Anselmo tentou argumentar, depois desistiu. Vamos tentar outra coisa. E aí começou a fase dos bicos. Carregava a compra para Dona Maria da venda, lavava a calçada com escova e sabão, entregava jornal de bicicleta emprestada, vivia de moedas e olhares de pena. Mas o que mais doía era o medo constante, de tudo, do sino da igreja, do toque de campainha, do som de passos atrás de mim, do cheiro de incenso, da palavra padre. Tinha uma capela a 3 ruas da casa do Anselmo. Só de passar perto eu atravessava a rua. Tinha um padre novo que vinha toda semana pedir ajuda para os cultos. Anselmo nunca respondeu, e eu trancava o quarto quando ele batia. Eu estava me escondendo do mundo, mas o mundo não parava de bater na minha porta. E foi numa dessas voltas da vida que o passado me encontrou. Foi num sábado de manhã, no mercado municipal. Eu estava empurrando um carrinho de feira vendendo frutas amassadas. Vi um homem tropeçando, derrubando um caixote de peixe, xingando alto, voz arrastada. Quando ele virou, o rosto. "Paulo?" eu disse. A voz saiu falhada, mas saiu. Ele me olhou, os olhos vermelhos, a barba por fazer, o rosto inchado. "Clement, é você mesmo, cara?" Nos abraçamos no meio do fedor de peixe, 2 sobreviventes se reconhecendo no campo minado da vida. "Tu saiu?" ele perguntou. "Achei que tinha morrido lá dentro." Fomos para um canto da praça. Ele abriu uma garrafa enrolada em jornal, bebeu sem cerimônia. "É isso que me faz dormir, porque se eu não tomo, os vultos vêm." Contou que fugiu 3 meses depois de mim, que viveu em abrigo, depois na rua, que tentou trabalhar numa fábrica, mas o chefe usava batina no domingo, e só isso já era gatilho. "O Tonho morreu", ele falou, sem rodeios. Disseram que foi infecção, mas eu vi, o rosto parecia ter levado pancada. Engoli seco. Joselito sumiu, fugiu numa madrugada, nunca mais ninguém ouviu falar. Alguns dizem que foi atropelado na estrada, outros que foi pego pelo reitor e levado de volta, seja lá o que isso significa. "E o Gervásio?" perguntei. "Virou padre", ele respondeu com uma risada amarga. "Acredita? Dizem que defende o seminário até hoje, que os meninos mentiam, que a gente era ingrato." Ele olhou nos meus olhos. "Clement, ninguém acredita na gente. A gente sobrevive, mas carrega tudo sozinho." Ele tremia, a garrafa caiu do colo dele, chorava e ria, e eu ali, sentado ao lado, só respirava devagar, como se respirar já fosse uma luta. "Tu lembra do quarto escuro, aquele que chamavam de cela do silêncio? Eu passo por um corredor apertado e começo a suar até hoje." Assenti, eu também. Cada espaço pequeno me dava náusea, cada voz grossa me fazia arrepiar. Nos despedimos com um abraço de quem sabe que o mundo não tem lugar pra gente como a gente. Gente que saiu do inferno com o corpo inteiro, mas a alma cheia de buracos. Voltei pra casa e deitei na rede. O teto girava devagar, e tudo o que eu pensava era:
Se até Paulo tá assim, o que sobrou de mim? Tem gente que vai atrás do passado para matar saudade. Eu fui para matar os restos que ainda me comiam por dentro. Tava com 50 anos feitos, cabelo já prateado nas beiradas, ruga afundando no canto do olho e ainda acordava às vezes suando, com o cheiro daquele lugar grudado no nariz, cheiro de madeira úmida, vela vencida e lágrima presa. Um dia acordei, olhei no espelho e decidi. Era hora de voltar lá. Não para perdoar, mas para encarar. Peguei o ônibus na rodoviária com o coração pisando em brasa. Levei uma mochila com água, um caderno, uma lanterna e o endereço escrito num papel velho, como se a cidade pudesse ter mudado os caminhos só para me proteger. Mas não, o morro ainda estava lá. A rua de paralelepípedos buracado, o portão de ferro enferrujado com o nome torto, Seminário São Mi. A letra que caiu parecia aviso. Empurrei a grade com força. Ela cedeu com um rangido que arrepiou até meu dente do fundo. Passei por entre o mato alto, cada passo me levando mais fundo na cova dos meus dias enterrados. A fachada estava descascando, janelas quebradas, o vitral com o arcanjo São Miguel espatifado no canto. O olho do anjo, que antes me encarava toda manhã com um olhar de julgamento, agora era só um buraco. Entrei. O corredor principal ainda tinha azulejos soltos e cheiro de coisa podre, mas não era coisa morta de bicho, era de memória. Aquilo todo apodrecia sem nunca ter sido limpo de verdade. Fui primeiro para a sala do castigo, aquela porta sem janela. Empurrei, escura, quente apesar da sombra. Parecia que o ar ali nunca tinha saído. Encostei a mão na parede e senti. Tava úmida, mas quente, como se ainda guardasse suor de menino apavorado. Olhei para o teto, rachado. No canto, restos de pano velho, talvez de alguma batina que rasgaram ali dentro. Sentei no chão. Ouvi, sem querer, o eco do passado, o ranger do cinto, o choro abafado, a oração fingida. Levantei sem dizer nada. Fui andando pela ala dos dormitórios. As camas tinham ido embora, mas o chão de cimento queimado ainda tinha a marca dos pés dos beliches. Nas paredes, dava para ver onde as cabeças batiam de tanto medo, reboco descascado, como se o terror tivesse unhas. Olhei para o canto onde eu dormia. Era sempre o da janela, mas a janela tinha grade, e agora estava quebrada, como se alguém tivesse tentado sair por ela. Passei pela cozinha, fria, cheiro de gordura de séculos atrás. A prateleira onde escondiam comida para punir os rebeldes estava caída. O armário com o crucifixo colado na porta ainda pendia. A cruz torta, como se o próprio Cristo tivesse cansado de ser cúmplice. Na capela, o altar estava coberto de poeira. O cálice ainda lá, as velas derretidas até a base, como se tivessem chorado para sempre. O chão com resquícios de cera. E uma Bíblia aberta, com páginas comidas por traça. A palavra salvação borrada. Fui até o gabinete do reitor. Ali sim, o tempo parecia não ter passado. A mesa enorme de madeira escura ainda estava lá. Atrás dela, a estante caída, livros espalhados. Cheguei devagar, cada passo me lembrando de quando eu entrava ali tremendo, com o estômago embrulhado. No canto, uma gaveta arrebentada. Me ajoelhei. Atrás dela, um vão. E lá dentro, um caderno. Velho, encardido, com o nome escrito na capa em letra miúda, quase apagada. Joselito. Tremeu tudo em mim. Abri com as mãos trêmulas. As primeiras páginas falavam do dia a dia, mas logo as palavras viravam grito. Hoje ele me chamou de novo. Mandou ajoelhar e orar de olhos fechados. Eu não quero mais orar. Aquilo não é oração. Tonho chorou a noite inteira. A gente fingiu que não ouviu, porque se alguém ouvisse, virava o próximo. Paulo disse que o mundo lá fora era grande. Eu não acredito mais em mundo. Clemente foi trancado. Disseram que ele era rebelde. Eu acho que ele é o único que ainda sente alguma coisa. Padre Jerônimo fala que obedecer é amar a Deus. Mas meu corpo não ama. Meu corpo quer fugir. A última página era uma faca. Se eu sumir, não foi escolha. Foi punição, mas eu vivi, eu vi, eu sou real.
Fechei o diário com a respiração travada, encostei ele no peito e chorei, como criança, como órfão, como sobrevivente. Saí da sala com as pernas bambas, fui até a entrada. O mosaico no chão agora estava rachado, mas ainda tinha forma de cruz. Me ajoelhei ali, pela última vez. Fechei os olhos e disse, em voz baixa: Joselito, eu li você, eu acredito em você, e eu vou contar, eu prometo, nunca mais isso vai ser silêncio. Me levantei, o sol começava a bater no vitral quebrado. Saí e deixei a porta encostada, não trancada, porque os fantasmas mereciam sair também. Me chamo Clemente de Oliveira e tô vivo, o que já é mais do que posso dizer de muitos que passaram comigo por aquele seminário. Tenho 85, e desses 85 não teve um só em que eu não lembrasse. Às vezes é cheiro de madeira úmida, às vezes é o som de chinelo arrastando no corredor, às vezes é só um silêncio estranho que desce do teto como se me espiasse. Não tem trégua, nem nos sonhos. Nunca me casei, não por falta de vontade, vontade eu tive, mas o corpo não deixou. Teve uma moça, a Isaurinha, que gostava de mim mesmo com meu jeito torto. Me escreveu cartas, me levou bolo de fubá na porta do mercado. Eu quis gostar dela do jeito que ela merecia, mas toda vez que ela segurava a minha mão, eu encolhia. A lembrança vinha junto, e a lembrança era áspera, doía no osso. Como é que se ama com o corpo que foi campo de guerra? Teve outra também, a Benedita, que dizia que Deus podia curar tudo. Eu respondi que Deus foi quem abriu a porta da cela e trancou por fora. Ela chorou, foi embora, e nunca mais quis saber de homem ferido. Passei a vida assim, de bico em bico, de cidade em cidade. Vendi jornal, empurrei carrinho de feira, limpei quintal de gente que me olhava como se eu fosse só mais um velho cansado. E eu era mesmo. Só não sabiam de onde vinha o cansaço. Aprendi a cozinhar com o tempo, a fazer-me o feijão do jeito certo, a pendurar roupa no varal sem dobrar demais a coluna, a lidar com a noite que chegava sem ninguém para dividir. Era uma solidão silenciosa, mas honesta, melhor do que companhia que te obriga a mentir sobre o passado. Perdão? Essa palavra não cabe na minha boca. Me desculpa se você esperava isso aqui no fim. Não tenho. Nunca tive. O que fizeram com a gente foi monstruoso. Perdoar é coisa de Deus, dizem. Pois bem, deixo para ele. Eu me reservo o direito de não esquecer. Anos depois, já com cabelo ralo e joelho inchado, juntei coragem. Peguei o caderno do Joselito que eu guardei como relíquia e mais umas anotações que fiz ao longo dos anos. Gravei depoimentos. Encontrei um jornalista novo, desses que ainda acreditam em justiça. Ele ouviu, chorou. Disse que aquilo precisava sair. Saiu. Uma matéria pequena, um canto de página. No dia seguinte, veio silêncio. Ligaram para ele, o jornal tirou do ar. Disseram que era sensacionalismo, que não se podia manchar o nome da igreja com delírios de idosos. Padre Jerônimo morreu em 1998, com missa de corpo presente, igreja lotada, prefeito discursando, nome em escola pública. Fizeram homenagem com faixa e tudo, exemplo de fé. Me deu ânsia. Tentei contato com a diocese. Mandaram carta com oração impressa e um broche de santo protetor. Tentei o Vaticano. Recebi panfleto de novena. Nada foi feito. Mas eu fiz o que pude. Escrevi, falei, dei entrevista para a rádio comunitária. Gravei meu depoimento em vídeo. Tem tudo guardado num pendrive que dei para o filho da vizinha, para ele guardar no computador. Se um dia eu morrer, bota isso para rodar, falei. Ele riu, mas prometeu. Paulo? Nunca mais vi. A última vez que encontrei, ele estava com a cara inchada, os olhos cheios de cerveja e os pés sem sapato. Me disse, a gente ainda existe, viu? Depois sumiu. Dizem que morreu numa calçada, com um bilhete no bolso. Me chamava Paulo. Anselmo morreu também, coração. Mas antes de morrer, ele olhou para mim e disse, você não tá sozinho, viu? Isso ficou, ecoa até hoje. Minha mãe, essa foi a mais difícil. Morreu achando que eu exagerei, que padre não fazia isso, que eu era fraco. Rezei no velório dela, mesmo sem fé, só para não escandalizar os outros. Mas ali dentro, no canto do meu peito, eu só repetia, foi você quem me levou para lá.
Hoje moro num quartinho nos fundos da casa da dona Yolanda. Alugo barato. Faço uns bordados para passar o tempo, uns panos de prato com desenho de galinha que as moças da rua compram no fim do mês. Tenho meus remédios, meu rádio, meu café fraco. Às vezes recebo visita do neto da vizinha, que me mostra vídeo de gato pulando no celular. A gente ri. É pouco, mas é algo. Se você quer saber se eu acredito em Deus, eu não sei. A fé verdadeira, essa eu nunca encontrei. Mas encontrei gente boa no caminho. E isso me salvou. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.